Fala, galerinha estudiosa, beleza? Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou pedir para você, na verdade, fazer um convite. Venha participar do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo, pessoal, focado só nesse concurso da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. Lá a gente vai disponibilizar mais material, como em PDF, videoaulas, simulados, tá bom? Então vai ter ali uma troca de ideias com os participantes. Então você está convidado. Basta clicar aí, ó. Tem na descrição o link que vai te levar diretamente para esse grupo, beleza? E também vamos finalizar esse primeiro módulo da Noções de Informática. Nas duas últimas aulas a gente estudou hardware, então ficou ali dividido para vocês em duas aulas e nessa aula nós vamos focar em software, terminando esse primeiro módulo da Noções de Informática. Mas, por favor, se inscreva no nosso canal se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, ative o sininho e continue recebendo as nossas notificações, beleza? Bons estudos e vamos começar. Olá, a aula de hoje será sobre software, tá bom? Software é a parte lógica da informática. Na aula anterior nós estudamos sobre hardware. Hardware é a parte física, a parte que você chuta, e software é a parte que você xinga, é a parte lógica, são os aplicativos, os programas, tá ok? Do sistema operacional, do seu telefone celular, seja o que for. Porém, nós temos alguns tipos de software. E para começar o nosso estudo, nós vamos falar sobre o software proprietário. Software proprietário. Software proprietário é quando um software que nem o Microsoft Windows, tá? Ó, Windows, Microsoft. O sistema operacional Windows tem um dono, e esse dono é a Microsoft. Então ele é um software proprietário, tá? E que nem o seu programa que você utiliza bastante, o WhatsApp. O WhatsApp tem um dono, que é o pessoal da empresa do Facebook, tá ok? Também é um software proprietário. O que você tem que ficar antenado nessa situação de software é que a questão financeira você tem que esquecer. Ah, Carlos, software proprietário são softwares que são pagos? Não. Exatamente, eu até falei aqui, o WhatsApp. O WhatsApp não é pago e você utiliza ele gratuitamente. Já o Windows, você tem que pagar pela licença, ok? Então tá. Dentre esse software, o que é a característica principal dele? É o código-fonte. O código-fonte do software proprietário, ele é fechado. E aí você tem que pensar nisso, ó. O código-fonte é fechado. Mas o que é um código-fonte? Todo programa, tá bom? Todo aplicativo, quando ele é feito, o seu desenvolvedor, ele utiliza uma linguagem. Essa linguagem são diversos códigos, e esses códigos dão o que você, por exemplo, está vendo numa tela de um computador, ou uma tela de um telefone celular. Então, é o código-fonte. Só que, nos termos técnicos, esse código-fonte é fechado. Você não consegue ver esse código-fonte. Então, isso é uma característica do software proprietário. O software proprietário, tá? A principal característica é que o código-fonte dele é fechado. Então, já que o código-fonte é a característica fechado, né, que é a principal característica de um sistema operacional que seja um software proprietário ou um programa qualquer que seja software proprietário, quer dizer então que nosso código-fonte é fechado, tá? Mas e aí? O que tem? O que tem? Que a questão financeira não tem nada a ver, mas nós temos alguns tipos de software. E o primeiro tipo de software você vai ver o freeware. Tá? O freeware, pessoal, são softwares proprietários que você não gasta nada para ter a licença. Ele é totalmente livre, tá? Então, por exemplo, você vai ter um programa chamado Skype. Skype pertence à Microsoft, tá ok? Só que você não paga para tê-lo. Você usa ele gratuitamente, ele tem um código-fonte fechado, mas ele é gratuito, tá? Então ele é um software proprietário, sendo um software gratuito. Então freeware quer dizer que são software gratuito. Você vai ter um outro tipo de software, que é o software payware. O software payware já são softwares que você tem que pagar pela licença, você tem que pagar, tá ok? O exemplo disso é o Microsoft Windows, o sistema operacional da Microsoft. Esse sistema operacional ele tem que ser pago, então ele é um payware, tá? Então, pessoal, freeware de graça, livre para vocês. Payware, eu tenho que pagar uma licença para utilizar. Photoshop, CorelDRAW, sistema operacional Windows, tá? E nós temos o shareware.
Esse aqui é um outro tipo de software proprietário que ele tem 3 características legais para você aprender no concurso. Primeiro, ele é trial. O que quer dizer trial? Tá? Ele é trial. Ele tem um prazo, pessoal. Um prazo. Sabe aquele software quando você faz um download e ele fala assim, poxa, você pode usar ele durante 30 dias gratuitamente, basta deixar aqui para nós o seu cartão de crédito e você pode utilizá-lo, tá? Mas durante 30 dias ele é gratuito. Então, pessoal, quando o software é shareware, ele pode ser do tipo trial, que vai te dar um prazo gratuito, normalmente são de 15 a 30 dias, tem software que dá mais, mas normalmente dá 30 dias. E aí, pessoal, depois que passa esse prazo, você tem que comprar esse software, tá? Um outro software é o demo. Demonstrativo, tá ok? É uma demonstração. Aí, nosso software demo. Demo é um demonstrativo. Você mesmo já deve ter feito um download de um jogo e o jogo só está pela metade, ou só a primeira fase. É uma demonstração daquele jogo. Então ele está no modo demo, tá bom? E outro que você tem é o beta. Beta é o inacabado. São sistemas operacionais que são programas que estão inacabados. Aconteceu isso com o sistema operacional Windows. O Windows, quando ele foi para o Windows 10, ele fez a liberação para os seus usuários. E os seus usuários usaram o Windows Beta, tá? O Windows 10 Beta. Ele estava inacabado, com alguns erros. Esses erros iam essas informações para a Microsoft e aí ela arrumava isso para depois ter o Windows oficial, o Windows pronto, tá bom? Então, pessoal, o que vocês têm que ficar esperto quando eu falo para vocês a questão de software? Software é a parte lógica, né, da informática. E aí você tem software proprietário, a característica principal é o código-fonte fechado, tá bom? Outra coisa que é importante, ele também é conhecido como copyright. Certo? Ele é conhecido como copyright, cópia de direito. Tá? Dentro do software proprietário nós temos 3 tipos: freeware, payware, shareware. Freeware quer dizer que ele é livre, ele é grátis, tá bom? Ele tem um código-fonte fechado, mas ele é gratuito. Exemplo, o próprio Skype. Payware você tem que pagar para ter essa licença, tá bom? E shareware ele tem 3 tipos: trial, demo e beta. Esses são os termos que você tem que lembrar na sua prova de concurso, beleza? Vamos ver agora um outro tipo de software. Ok, então vocês viram já o software proprietário. Agora a gente vai ver um outro tipo de software, que é conhecido como software livre, tá? Software livre, pessoal, para começar, a principal característica dele é o código-fonte aberto. Código-fonte aberto, tá? Como assim, Carlos? Aberto? Quer dizer que qualquer pessoa tem acesso a esse código-fonte e pode fazer algumas alterações. Um exemplo disso é o seu telefone celular, se ele for do Android. O Android nada mais é do que o Linux, tá? O Google pegou o Linux, fez as modificações e criou um sistema operacional Android, que é derivado do Linux, tá bom? Então, o que ele fez? Ele pegou um software livre, de código-fonte aberto, mexeu e transformou em outro sistema operacional para vocês, tá? O mais famoso desse código software livre, que tem o código-fonte aberto, é o sistema operacional Linux. Tá? Ele é um programa mais conhecido e mais famoso, mas lembrando para vocês, questão financeira aqui não tem nada a ver, tá? Ah, Carlos, pago é software proprietário, dando uma reforçada. Gratuito é software livre. Você acabou de ver que tem software proprietário que é grátis e tem software livre que é pago. Tá? Então isso pode acontecer, não, acontece. Então se a sua banca, o seu concurso for para essa linha, você já leva em consideração como errada, tá bom? Mas as características disso aqui, tá? A gente viu do software proprietário que tem os tipos, só que o software livre nós temos as características. Essas características são o seguinte: para ser considerado software livre, ele tem que respeitar 4 liberdades. Então você tem 4 liberdades para ser respeitadas. 4 liberdades. A primeira liberdade é a execução, executar. Ah, como assim, Carlos? A primeira liberdade é executar. O software pode ser criado para qualquer finalidade. Pode ser criado para finalidade tanto boa quanto ruim. Vamos supor aqui um exemplo entre nós. O software, eu criei um software livre
que ele serve para roubar banco, tá? Pô, eu posso. Ele respeita isso aqui, a execução. É para qualquer coisa? Ah, eu criei um software para controlar a questão do mapeamento do coronavírus. Pô, é um software bom, então é gratuito. Eu não sei se pode ser pago ou gratuito, não importa. O importante é que o código-fonte é aberto. Então, pessoal, a primeira liberdade é a execução dele. Eu posso fazer ele para qualquer coisa, tá? Segunda liberdade, estudar. Estudar. Quer dizer, eu já deixo o código-fonte aberto para que você possa estudar esse código-fonte e assim fazer dentro desse estudo a terceira liberdade, que é a modificação. Então você pode modificar. Então, esses dois aqui nada mais é do que o código-fonte. Código-fonte aberto. Tá? Então, já que a primeira liberdade eu posso criar para qualquer finalidade, a segunda liberdade é para eu estudar e a terceira liberdade, se eu estou estudando, então eu posso modificar, foi o que aconteceu com o Linux em relação ao Android. O Google pegou, estudou, modificou, certo? Então ele respeitou essas liberdades. E a quarta liberdade é a distribuição. Distribuição. E aqui, pessoal, essa distribuição pode ser grátis, modelo free, ou pode ser pelo modelo pago, tá ok? Modelo pago, PayPal, PagSeguro, seja o que for. Então a questão da distribuição, como vai ser feito, ela pode ser feita como livre ou pode ser feita como pago, ok? Vocês entenderam? Então, pessoal, olha que interessante, vamos dar uma recapitulada aqui do software livre. Software livre, tá? A principal característica dele, o código-fonte é aberto. Um exemplo, o Linux. Nós temos a característica. Quais são as características? Temos 4 liberdades. Primeira, executar para qualquer função. Segundo, estudar. Terceiro, pode modificar. E quarto, a sua distribuição. Essa distribuição pode ser paga ou pode ser gratuita, ok? Tá, mas e aí, quem controla tudo isso? Nós temos os tipos de licenças, tá? Então aqui eu vou apagar esse modelo, continuando ainda o nosso estudo, pessoal, sobre software livres. Nós temos os tipos de licenças. Por exemplo, o software proprietário, a gente viu os tipos de software, mas e aí, tem um proprietário por trás disso, código-fonte fechado. Já o software livre, a gente vai ter algumas licenças. E essas licenças podem ser GPL, GNU ou BSD. Galera, se tratando de software livre, tem diversos, tem um monte. Só que esses dois são que se destacam para concursos públicos, tá ok? Vamos falar aqui do GPL e do BSD. São instituições que fiscalizam essa parte aí, tá? Eu montei um software, eu tenho que registrar neles, eu registro e falo, ó, o meu software tem a licença GPL ou o meu software tem a licença BSD, tá? E aí acontece o seguinte, quais são as características? As características elas respeitam, ambas, tá? Respeitam as 4 liberdades. Então, elas respeitam as 4 liberdades, tá ok? Então, esses dois aqui respeitam as 4 liberdades, tá bom? Então tá, vamos lá agora aqui, vou desenhar aqui para nós. E aí, qual que é a diferença delas? Aí eu vou dar o ponto-chave, a diferença entre elas. A diferença é o seguinte, pessoal, o código-fonte. Vamos colocar aqui é o nosso Windows, que é um sistema operacional pago, tá bom? Proprietário. E vamos colocar o Linux, o nosso sistema operacional de software livre, tá? Pago ou não, depende do qual edição que você está pegando, qual distribuição que você está pegando, corrigindo. Presta atenção, imagina o código-fonte. Aqui está o código-fonte, está escrito aqui, tá ok? Esse aqui é um código-fonte, um modelinho. E o código-fonte do Linux está aqui, ó. Tá ok? Então, código-fonte. O que já aconteceu em algumas situações do Windows? Tinha algumas coisas que no Windows não pertenciam, mas tinha no Linux. Aí a galera do Bill Gates na época olhou para aquilo e falou, pô, tem no Linux, mas não tem no Windows. Eu vou pegar aquela ideia e vou colocar para mim, tá bom? E aí ele vai fazer o seguinte, pegou esse código-fonte e colocou aqui, tá ok? E aí o Windows ficou com esse código-fonte. E ele é um programa proprietário, tá ok? Um software proprietário, esse aqui é um software livre. Pessoal, para fazer isso vai depender da licença. Se a licença for GPL GNU, não pode, ó, presta atenção aqui, não pode usar código-fonte, tá? Aberto em software
proprietário. Então, olha só. Se esse Linux ele é uma licença GPL GNU, quer dizer que esse código-fonte não pode vir para cá. Tá? Por quê? Esse Linux ele é GPL GNU e GPL GNU não deixa usar o código-fonte que é aberto em software proprietário, tá ok? Já vamos supor que ele fez isso aqui, porém esse nosso amigo Linux ele é uma licença BSD. A BSD ele permite o uso do código-fonte em software proprietário. Vamos colocar assim, ó. Tá ok? Então, olha só, essas são a diferença dos dois, tá? Essas licenças GPL GNU e BSD, as duas respeitam as 4 liberdades. Porém, a diferença é que a GPL GNU não permite que pegue o código-fonte de um software livre e jogue no software proprietário, tá? Já o BSD, ele permite que você pegue esse código-fonte e coloque aqui, ok? É só isso que você tem que saber em questão de software. É bem simples, bem fácil, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer uma tabelinha para vocês tendo essas características principais. Então vamos lá. Vamos colocar aqui para nós duas situações, ó. Software proprietário, ok? E vamos colocar aqui software livre. Então tá, beleza, tá. Característica principal, código, fonte, fechado. Software livre, código, fonte, aberto, tá? Outra característica, esse cara aqui é o nosso copyright, cópia de direita. E esse nosso amigo aqui é conhecido como copyleft, cópia de esquerda, tá ok? Aqui você vai ter tipos de software, tá? Aí os tipos de software vai ser o freeware, beleza? Vai ter o payware e vai ter o shareware, certo? E aqui você tem as características do software, que tem que respeitar as 4 liberdades. Então, pessoal, o seu foco vai ser em saber isso aqui, tá bom? Software proprietário, código de fonte fechado. Software livre, código de fonte aberto. Copyright, copyleft. Tipos de software, tá? Esses 3. Dentro desse eu não posso esquecer, tá? O trial, o demo e o beta. Característica, temos que respeitar essas 4 liberdades. Beleza? A nossa aula de hoje foi sobre isso. Por favor, pegue esse material, dá uma papirada. Tem alguns simulados para você resolverem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço. Pronto, pessoal, terminamos mais uma aula, terminamos esse módulo, tá ok? Então, o módulo de informática, o primeiro, está finalizado, beleza? Claro que vocês vão ter mais aulas de informática, que vai entrar Windows, Linux, Word, Excel, PowerPoint, tá bom? O que eu quero aproveitar, pessoal, se você quiser adquirir a apostila conosco, nós temos a apostila impressa e a apostila em PDF da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. O link está aí na descrição para vocês adquirirem. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, beleza? Mas, só fazendo um reforço na nossa apostila, tem muito simulado, tem muitas questões, vocês vão gostar. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.